Olá, pessoal, tudo bem? Professor Alex Mendes, né, do Mentores Curso. O nosso tema da aula de hoje é conceito, objeto e fontes do direito administrativo. Costumo dizer que esse tema no direito administrativo, os colegas detestam, né, para saber como é subdividido o direito, né, quais são os ramos, para que serve o direito administrativo, mas ele vê a importância quando ele se depara com esse assunto na banca que ele vai fazer o concurso público. E vou mais, não existe ou inexiste, pelo menos não me lembro de não ter lido, caiu o direito administrativo, conceito, objeto, fonte, está presente no edital. Então o tema tem que ser estudado, ele é um pouquinho monótono, não vou discordar, né? Então a gente vai, desde já, né? Pegar aqui a nossa canetinha para a gente poder mexer nesse tema, né? Opa, aqui não está querendo, vamos lá. Pronto, já está aqui a nossa caneta, né? Vamos falar hoje o tema que nós vamos tratar, conceito, objeto e fontes do direito administrativo. Bom, não é muito distante de todos, todo concurseiro que começa a ver esse assunto, ele já sabe que os ramos do direito são subdivididos em ramos do direito público e direito privado. E tem uma palavrinha, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Acho que eu vou conseguir colocar aqui, peraí. Tem uma palavrinha, vou até dar um enter aqui para falar sobre esse assunto. Qual é a palavrinha que define esses dois ramos? Eu vou colocar aqui agora, ó. É essa palavrinha aqui, ó. Igualdade jurídica. Desigualdade jurídica. Só para explicar, né? Só para explicar, né? Quando nós estamos em uma igualdade jurídica, os ramos estão no direito privado. Exemplo, Alex, direito do consumidor, iguais. Direito civil, iguais. Desigualdade, por exemplo, direito penal. De um lado está o Estado, né? Então, vou até colocar aqui, ó, igualdade jurídica, né? Vou colocar, hein? Povo versus povo. Desigualdade jurídica. Estado de um lado versus povo. Então, eu tenho desigualdade de um lado, né? Estamos aqui, nós estamos diante do ramo do direito público e aqui nós estamos diante do direito privado. Quando o colega descobre isso, dificilmente ele não acessa essas questões de concurso público, né? Vamos continuar aqui, né? Então, qual é o objetivo principal do direito público? É claro, gente, ó, interesses da sociedade como um todo. Interesse da sociedade, né? Recolher de tributos, asfaltamento de rua, né? Promover o comércio, promover o turismo, e com isso você vai engajar com empregos, etc. Disciplinar essa relação entre o Estado, que a gente vai ver, ela é desigual. A relação entre as entidades e órgãos estatais entre si, né? Porque quando você regula como determinado ente vai atuar, você alcança as condutas individuais de maneira direta ou reflexa. Por exemplo, sistema de trânsito, como vai multar, se vai multar, como vai multar, o que é, o que tem, o que não tem, qual é a rua que é mão, o que é contramão, onde pode estacionar, onde não pode estacionar. Reflexamente, isso alcança o indivíduo, né? Isto é marcante do direito público, é a desigualdade nas relações jurídicas. Nós temos até um princípio, deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo descer aqui para escrever esse princípio. Né? Está aqui, ó. Vou colocar ó, supremacia do interesse público. Né? Então, nessa relação existe a desigualdade, né? Entre os interesses da coletividade, em tese ou tecnicamente, né, eles se
prevalece ou prevalecem sobre essa é a regra. Nós vamos ver que cabem exceções a essa regra, mas tem essa regra. Né? Bom, então, assim, quando o Estado atua no defeito do interesse público, ele goza de prerrogativas. Eu gosto dessa palavra, hein? Vou ver se eu consigo colocar aqui. Eu vou conseguir. Deixa eu colocar aqui, ó. Quando a gente fala prerrogativas, né? Quando a gente fala prerrogativas, tá, gente? A gente está falando nessa palavrinha aqui, privilégios. Né? Porque ele está em superioridade perante o particular. Claro, sempre de acordo com o princípio da legalidade. Respeitar as garantias individuais. Eu dou exemplo da citação. Então, por exemplo, a possibilidade que o Estado tem, por exemplo, de rescindir o contrato de maneira unilateral. Isso é um privilégio. Se o particular fizer isso, ele vai ser penalizado no contrato. Né? Então, por exemplo, quando você desapropria um imóvel para construir uma estrada, uma escola, né? Sei lá, prédio público qualquer, é um privilégio que ele tem, desapropriar. A Constituição, inclusive, diz no seu artigo 5º que é permitido a desapropriação para necessidade pública, utilidade pública, finalidade social, né, por meio, né, de pagamento em espécie, de maneira prévia. Né? É possível. Tá? Aqui, ó. Eu disse, ó, garante o direito de propriedade. Né? Mas nós estamos aqui, ó, diante de um interesse público, gente. Quebrando aquela casa, vai passar uma rua que vai atender 5, 10, 15, 20, 50 mil munícipes. É claro que essa indenização justa e prévia é a garantia que o indivíduo tem do Estado não se apropriar de maneira compulsoriamente do seu imóvel sem fazer o pagamento de um determinado bem. Né? Mas ela vai ser sempre fundada no interesse público. Né? Então, vejam, né? Só para a gente matar isso aqui, nas relações de direito público, o Estado encontra-se em posição de desigualdade relativamente ao particular, sempre, né, visando os interesses da coletividade. Né? Bom, professor, falecido professor, né? Nem o professor, falecido professor, Eli Lopes Meirelles, né? Ele conceitua, isso aqui é importante, porque assim, o direito constitucional tem a Constituição, o direito penal tem o Código Penal, o direito processual penal tem o Código de Processo Penal, o direito tributário tem o Código Tributário Nacional, né? Mas e o direito administrativo? Ele não tem conjunto de leis administrativas, né? E aí o professor, né, mérito professor, diz, é o conjunto harmônico de princípios jurídicos, finalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, legalidade, supremacia de interesse público, que regem órgãos, agentes e atividades públicas com a finalidade de realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados, os fins almejados pelo Estado. Não tem dúvida disso, né? Então, esse conjunto harmônico de princípios que estão inscritos, inseridos nas normas, né, jurídicas, tem essa finalidade: alcançar, né, de fato, o interesse da sociedade. Né? Qual é o objeto do direito administrativo? Nós vamos querer um ramo do direito público, né? A administração pública, ela tem suas mãos, suas garras nos mais diversos setores, economia, indústria, comércio e por aí vai, né? Isso como agente econômico, né? E ela vai figurar em algumas situações, né? Despidas dessas prerrogativas, desses privilégios públicos. Né? Então, isso é muito importante, né? Então, vamos dar um exemplo claro, né, para a gente entender aqui. Aqui, ó. Eu adoro esse exemplo. Né? Vamos imaginar que determinada secretaria de um município qualquer decide mudar a sua sede e, para tanto, ele precisa fazer um contrato de locação. Né? Gente, esse contrato de locação é igual a qualquer outro contrato de locação. Vejo que, nesse caso, né,
o Estado está em pé de igualdade com o dono do imóvel, o locatário. Não há o que se falar em privilégios, tipo, o Estado vai chegar e dizer assim, não vou pagar o aluguel. Se não houver o pagamento do aluguel, vai ocorrer o despejo. Ah, mas vai ser assim, do órgão público. Sim, mas vai haver o despejo. Assim como se fosse, né, de uma outra pessoa qualquer, também ela pagaria, né, por contas das despesas. Então, tem que entender que a regra é da desigualdade, né? Mas pode haver o princípio da igualdade. Tá certo? Bem interessante esta questão, né? Não obstante dessas relações jurídicas, né, do direito administrativo, estamos sempre sujeitos à medida, né, variável, regras e princípios próprios, né, tais quais o princípio da indisponibilidade do interesse público, o princípio da publicidade, probidade, retidão. Mas eu peguei aqui, né, uma questão bem interessante. E veja só, né, que diz aqui, acerca do direito administrativo, dos atos administrativos dos agentes públicos, julgue o item seguinte. Então, não fique preocupado se a questão ela é de certo ou errado. O importante é o conhecimento do tema, né? Então, assim, entre os objetos do direito administrativo, ramo do direito público, está a atividade jurídica, não contenciosa. Sabe o que está certo? A gente tem o tal do procedimento administrativo. Isso é tão importante que, a nível federal, a gente tem a lei número 9.784, de 99, que regula o processo administrativo no âmbito do Executivo Federal. E é uma relatividade jurídica que não tem contenda. Quer dizer que não tem aspectos judiciais. Então, esse processo administrativo está dentro do objeto, então, qualquer discussão, né, se tem que ser desapropriada, não tem que ser desapropriada, se o proprietário quer entrar com recurso contra, não tem importância, está dentro do objeto. Né? Vamos agora para as fontes, isso aqui é importante, né? Há uma discussão jurídica sobre esse assunto tremenda, né? Para muitos juristas, ou para a maioria dos juristas, a única fonte do direito administrativo é a lei, né? Já que a própria Constituição, né, em seu artigo 37, caput, diz que a administração pública direta e indireta de quaisquer poderes deverão observar o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, tecnicamente, né, seria a lei. Só que o direito administrativo, como eu havia dito, ele não tem um código. Os textos não são reunidos em um corpo de lei. Há muito tempo atrás, eu era estudante do curso de Direito, há mais, quase 30 anos, isso, tinha lá o Codex Administrativo, então eram várias leis federais que tratavam de inúmeros assuntos. Ficava louco para estudar aquele negócio, era tanta coisa, tanto argumento, tanto fundamento, que a gente não entendia nada, né? Então, o Código Penal, por exemplo, o Código Civil tem, né? Então, elas estão aí espraiadas, né, divididas, espalhadas, né, na Constituição, em leis, né, ordinárias, complementares, né, ainda decretos-leis, medidas provisórias, regulamento, decreto, ou seja, né, tem um monte de lugar que está aí as leis administrativas, né? Beleza. Embora, como eu disse, exista alguma divergência, e eu diria existe grande divergência entre os autores do direito administrativo, e como coloquei isso entre parênteses, porque outro dia li com um administrativista, né, famoso brasileiro, ele disse, eu não vou nem me tratar, não vou nem tratar do tema. Então, as fontes do direito seria a fonte, primeiro, a fonte primária, né, que é a lei. Fonte primária. Depois nós teríamos a doutrina, perdão, a jurisprudência, depois a doutrina e, por último, os costumes administrativos, né? É claro, né, que os costumes, por conta do princípio da legalidade, difícil a gente ainda ter esse tema, né? Então, a lei aí é a fonte principal, como eu disse, fonte primária, né? Quando a gente fala em lei, e aqui eu vou me ater a esse tema, né? Que às vezes o colega diz assim, não, é só a lei.
Mas e a Constituição não é uma lei maior do país? Então a gente tem atos legais e atos infralegais, que são expedidos pela administração pública, decretos, regulamentos, portarias, são instrumentos normativos que normatizam determinado assunto e que efetivamente são considerados, que são aplicados dentro do direito administrativo. Então, vamos ver aqui uma questão, né, sobre fonte. Então, de lá, o direito administrativo consiste em um conjunto de regramentos e princípios que regulam a atuação da administração pública, sendo esse ramo do direito constitucional constituído pelo conjunto de fontes. Ó, lei no sentido amplo, lei no sentido estrito. O que eu quero dizer com isso? Os atos legais e infralegais que vão restringir determinada conduta, doutrina, a jurisprudência e os costumes. Está aqui, né? Ó, as normas já são as leis, né? Está dentro do Instituto Normativo. Faltou aqui a lei, né? Que está incompleto. Aqui faltou a jurisprudência e faltou a lei em sentido estrito. Aqui faltou a lei em sentido amplo e aqui faltou os costumes. Então, sobrou aqui a letra A de amor. Então, muito simples essa questão, mas que quando isso cai nas provas de concurso público, eu, às vezes, recebo mensagem dos colegas desesperados. Caiu uma questão de conceito, objeto e fontes do direito administrativo. Parece simples, mas não é quando não se tem o conhecimento. Tá bom? A gente vai dar uma pequena pausa e eu retorno já para dar continuidade a esse tema tão importante do direito administrativo.